E nós, como exército do Senhor, precisamos aprender a marchar. Fomos perdoados, marche, você foi livre, marche, você foi curado, marche, você foi restaurado, marche, você foi ungido, marche, ei, marche! O Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Agora, guarda isso. Ó. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser macho de 1 ano sem defeito e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada. Até pela manhã, caso isso aconteça, queimem ao que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés, cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Pode sentar? Aqui em Êxodo 12 fala de um período no qual Israel ele é liberto do cativeiro do Egito. No qual Israel ele encontra a benevolência, a misericórdia de Deus, e Deus ouve o clamor do povo no Egito e decide libertá-lo. E é nesse período precioso que Deus começa a dar ordens a Arão e a Moisés. Ele diz: deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro. Deverá separar um cordeiro ou um cabrito. Pastor, o que isso quer dizer? Que o povo deveria se preparar para ser livre. O povo deveria, depois de ser livre, seguir celebrando a liberdade que tinha obtido. Era estatuto perpétuo, o povo deveria celebrar sempre e comemorar o cativeiro que tinha ficado para trás. Agora Deus diz assim, ó: se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve fazer o quê? Dividir com outra família. Entenda, e esse versículo 4 é muito forte, diz: se uma família for pequena, chame outra família. Mas nunca diz: se o cordeiro for pequeno, chame outro cordeiro. Sabe por quê? O cordeiro sempre será suficiente. Sempre. Entenda algo, o cordeiro aqui simboliza a figura do cordeiro de Deus, que é Cristo. Está dizendo: se uma família for pequena, chame outra família, mas o cordeiro sempre será suficiente. Sempre será suficiente. O cordeiro sempre será suficiente para salvar a tua casa. Sempre será suficiente para que você salve outros à sua volta. O cordeiro sempre será suficiente. Nunca terá falta do cordeiro. Nunca. E aí segue dizendo: você testará ele do 10º ao 14º dia. Testará ele e verá se não tem defeito. Ele tem que ser sem mácula. Pastor, o que isso quer dizer? O Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, ele foi levado no dia da crucificação até a casa de Caifás. E foi achado algum defeito nele? Não. Foi levado à casa de Herodes, foi achado algum defeito nele? Foi levado a Pilatos, foi achado algum defeito nele? Disse: não vejo defeito nenhum nesse homem, não vejo pecado algum. O cordeiro foi testado, o cordeiro foi medido e foi achado sem nenhum defeito. Assim como o cordeiro na Páscoa que libertou o povo do Egito, o cordeiro de Deus também foi testado, foi medido e foi achado perfeito. Ei, o cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo e que nos livrou do cativeiro do pecado, ele foi achado perfeito. Perfeito e suficiente. Então, quando nós começamos a analisar a respeito
do jugo e da opressão que o pecado nos traz, do jugo e do cativeiro que o pecado traz sobre a humanidade, devemos entender que esse cativeiro, ele já foi vencido na cruz. Ele já foi superado na cruz. O Cordeiro foi suficiente. O Cordeiro foi perfeito. Não havia máculas. Não havia pecado nele. E aí segue dizendo, o animal escolhido será macho de 1 ano sem defeito e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. E aí segue dizendo, passem então um pouco de sangue, onde? Nas laterais e na viga superior. E o sangue que está sobre a parte de cima acaba sempre escorrendo e pingando embaixo. Aqui está a cruz. Naqueles umbrais das portas do Egito estava o formato da cruz de Cristo. O Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo já tinha sua simbologia alcançada em Israel, através da liberdade do cativeiro do Egito. Então, quando você olha para a cruz nos livrou do cativeiro do pecado. A cruz nos livrou do cativeiro da condenação que o diabo tinha preparado para nós. A cruz de Cristo, a obra da cruz, o sangue vertido por nós, que nos lavou e nos remiu dos nossos pecados, já estava descrito desde Gênesis. Aliás, que antes da fundação do mundo, em Efésios está escrito, o Senhor já tinha nos eleito nele. E a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus, ele foi morto na fundação do mundo. Então, quando Deus criou Adão e Eva, quando Deus criou a terra, ele sabia que era necessário que o Cordeiro de Deus fosse sacrificado, mas mesmo assim ele foi adiante. Sabe por quê? Quando uma mãe está para dar à luz, ela sente dores? Sim ou não? Quando um pai e uma mãe veem uma gestação se formando, acaso eles não sabem que em algum momento aquela criança vai errar, vai tropeçar, vai falhar, vai ser preciso corrigi-la? Sabem ou não sabem? E por que seguem avante com a gestação? Por quê? Por amor. Deus sabia que Adão e Eva pecariam. Deus sabia que a humanidade cairia. Deus sabia que nós seríamos miseráveis, falhos, pecadores. E sabe por que ele seguiu em frente com o plano da criação? Porque ele nos amou. Ele nos amou. Ele nos amou e nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então Deus contemplou da eternidade eu e você, miseráveis, falhos, pecadores como somos, e mesmo assim nos amou. Está escrito, ele contemplou a sua obra e ficou satisfeito. Ele nos amou. Ele nos amou e sabendo o preço que era necessário pagar para nos fazer livres, ele foi até o fim. Então você já não é mais refém do pecado. Você já não é mais refém do cativeiro do pecado. Você já não é mais refém da identidade que o mundo te dava lá atrás. Talvez o mundo lá atrás dizia, você é mentiroso, você é falho, você é pecador, você é alguém promíscuo, você é um viciado, você é um mentiroso, você é alguém que não tem jeito. Talvez essa seja a identidade que o mundo tenha te dado lá atrás. Mas quando você veio a Cristo, o Cordeiro de Deus foi suficiente para apagar essa antiga identidade e te dar uma identidade de filho e de filha de Deus. Oh! Essa é a tua identidade. É essa. Aí diz, naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Sabe o que está dizendo? Você não pode pegar o evangelho pela metade. Não pode. Comer o pernil lá do cordeiro é bom, não é? Pernil de cordeiro, prato nobre. Comer a cabeça já não é tão agradável. Agora comer as vísceras, ninguém quer. Mas a Bíblia está dizendo perna, cabeça e vísceras. Sabe o que está dizendo? Tem partes que não vão ser agradáveis, mas que você tem que comer também.
Quando a Bíblia diz no Antigo Testamento, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou na tradução literal, e Ele não me faltará, todo mundo gosta, todo mundo aplaude. Mas quando a Bíblia diz ali no Antigo Testamento que Deus abomina o divórcio, as pessoas falam, Quando a Bíblia diz ali no Antigo Testamento que você não deve roubar a Deus, as pessoas dizem, não, mas isso é Antigo Testamento. Mas o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará, me serve. Mas o restante não. Aí o restante não me serve. A Bíblia é um livro que a separação de Antigo e Novo Testamento se dá na era moderna. Mas é tudo uma coisa só. Uma coisa só. Aliás, que originalmente ela não tinha nem divisão em capítulos. Não tinha. Então, quando você pega, é uma coisa só. É um quebra-cabeça onde cada peça se encaixa de forma plena. Pastor, então vou pegar a lei do Antigo Testamento e vou cumpri-la toda, 613 decretos. Não. Porque se você pega ela completa, você vai ver que a lei cerimonial foi cumprida em Cristo. Mas você não pode abominar o Antigo Testamento, porque ele é a luz daquilo que veio em Cristo. Você não pode dizer que o Antigo Testamento ficou para trás, porque não ficou. Há muita coisa no Antigo Testamento que vai nos fazer entender o que Cristo fez por nós. Quando você fala de sacerdócio, se você não tem o Antigo Testamento, como você vai entender que Jesus é sacerdote? Como que você vai entender que Jesus, ele é sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque? Como? Está no Antigo Testamento. Então, quando você diz ali, é cabeça, pernas e vísceras. Algumas vezes a Bíblia vai te confrontar. São as vísceras. Mas o Senhor está te dizendo, tem que comer as vísceras também. Tem que comer. Quando a Bíblia te puxar a orelha, come as vísceras. Quando a Bíblia te corrigir, te disciplinar, come as vísceras. Come as vísceras. Pastor, mas tem gosto ruim. Eu sou de uma geração que a mãe dizia assim, que é amargo, então é bom, vai curar. O amargo cura. É amargo, então é bom. Come. Come. Come as vísceras. Come as vísceras. Vivemos um tempo onde as pessoas dizem, não tem nada a ver. Pastor, eu vou ver um filme, pastor, eu vou fazer isso, pastor, eu vou fazer aquilo. Não tem nada a ver. Temos no tempo da graça, meu irmão, você não entendeu a graça. Na lei dizia que se uma mulher ou um homem fosse pego em adultério, morria. Na graça diz que se você olhar para um homem, para uma mulher que não seja o teu esposo, a tua esposa, você já cometeu adultério. Na lei dizia que se você matasse alguém, você deveria morrer. Era assassinato. Na graça diz que se você odiar o teu irmão sem motivo, você já cometeu assassinato. Será que a lei ela é mais terrível do que a graça? De forma alguma. Se durante a lei nós obedecíamos, ou deveríamos obedecer por causa dos mandamentos, durante o período da graça nós devemos seguir ao Senhor em amor. Maior responsabilidade nós temos. Então come as vísceras. Tenha uma vida santa diante de Deus. Buscar em todo o tempo a santificação. Seja aperfeiçoado em graça pela palavra de Deus todos os dias. Permita que a palavra de Deus vá te limpando de dentro para fora. Mergulhe na palavra de Deus. Não faça mais a resposta do eu acho, eu acredito. Não viva segundo os olhos de outros, mas mergulhe na palavra e entenda o que Deus quer ministrar ao teu coração. Conheça a Bíblia. Deus nos deixou um ensino e um caminho a ser seguido através da sua palavra. Vamos mergulhar. Pastor, mas tem coisas que eu não entendo. Segue comendo a víscera. Come. E você vai estar sendo nutrido. Ainda que você não lembre, você vai estar sendo nutrido. Algumas vezes a pessoa fala, pastor, eu não sei se... Eu vi uma situação que uma mulher escrevia para um jornal e botava assim, vou parar de ir aos cultos.
e escrevia na cartinha e botava: afinal, tenho ido há mais de 10 anos aos cultos, e a verdade é que eu não lembro nem 10% dos sermões que foram pregados ao longo desses 10 anos. Então, sendo assim, comunico que abandonarei a congregação. E sabe o que no outro dia veio a resposta? Um irmão respondeu para ela: minha irmã, eu quero que você me descreva o cardápio dos últimos 10 anos que você almoçou. E você lembra? Aí ele botou: evidentemente que não. Mas mesmo que você não lembre, cada um daqueles pratos no almoço acabou te nutrindo para que você chegasse até aqui. Assim é a palavra de Deus. Talvez você não lembre de todas as pregações que você já ouviu, mas cada uma delas contribuiu para que você fosse nutrido e chegasse onde você está. Então louve a Deus por cada palavra liberada, louve a Deus por cada ensino que você ouviu, louve a Deus por cada oração, por cada intercessão, por cada pastor que ministrou na tua vida. Não fique dizendo: eu sou suficiente. Você não é. Você precisa que alguém te ajude a ser nutrido. Você precisou que alguém te ajudasse a caminhar, como um bebê que não pode sair caminhando sozinho. Todos nós um dia precisamos que alguém nos pusesse comida na boca. Depois aprendemos, talvez, algumas vezes a cozinhar, mas nós precisamos ser alimentados por outros, a fim de não nos perdermos. Eu costumo dizer que aquele que não senta para ouvir, ele não pode levantar para ensinar. Não pode. Porque se você acha que você é soberano, que o seu ensino é soberano, você não pode levantar para ensinar. Não pode. Você precisa ser humilde para aprender que Deus ele vai usar cada um da sua forma, na multiforme graça. Uns vão chegar aqui e vão explicar, talvez com alguns erros de português, talvez alguns de uma forma mais simples, outros de uma forma mais rebuscada, mas cada um nas suas similaridade. É isso aí. Vai conseguir alcançar aquilo que Deus colocou no seu coração. Vai conseguir. Agora, se você tentar repetir outros, Deus ele não tem máquina de xerox. Deus não precisa de 2 Marco Feliciano, 2 Silas Malafaia, 2 Adeildo Costa. Deus não precisa de 2 Luiz Hermínio. Deus não precisa de 2 Anderson Jardim. Não precisa. Deus precisa de cada um a sua forma. Cada um. Uns vão chegar aqui e vão gritar, outros vão chegar aqui e vão falar manso. Outros vão chegar aqui e vão sair liberando palavras e palavras. Outros vão chegar aqui e vão liberar ensino. Cada um a sua forma. Uns vão pregar a vida inteira contando o seu testemunho e isso servirá para alcançar pessoas. Outros vão pregar a vida inteira pregando a respeito de mensagens de arrependimento. Outros pregarão a vida inteira mensagens de fogo. Outros pregarão a vida inteira mensagens de amor. Cada um usado na multiforme graça do corpo de Cristo. O Senhor ele tem uma aljava cheia de flechas. E não pense que o Senhor não está no controle quando puxa uma flecha e dispara. Ele sabe o momento certo de disparar cada flecha. Então talvez você chegue no culto e fale: essa palavra não foi para mim. E o que importa? O culto não é para você, é para Ele. E se Ele liberou a flecha, é a hora certa. É a hora certa. Ele sabe a hora certa de liberar suas flechas. Ele sabe. Então como nós vamos querer escolher o que vamos comer? Não existe isso. Come a víscera, meu irmão. Come a víscera. Para de querer comer só pernil. Chegou o tempo de nós comermos as vísceras também. Porque a víscera também vai nos nutrir para chegar à próxima etapa. Também vai nos nutrir para que nós tenhamos forças para sair do cativeiro do pecado. Também vai nos nutrir para que a gente enfrente Faraó e deixe o Egito para trás. A víscera também vai nos nutrir para que a gente acorde de manhã e saia marchando. Saia marchando. E eu vou te dizer mais. Às vezes é mais importante você comer a víscera do que você comer o pernil. Porque às vezes comendo o pernil, você acaba comendo demais. E depois não tem forças para levantar no outro dia. A víscera você come o suficiente. E já se levanta disposto no outro dia. Então, te alimenta. Te alimenta daquilo que Deus tem colocado diante de ti. Te alimenta. A Bíblia diz que quando Jesus enviou seus discípulos de 2 em 2, Ele deu um mandamento. Quando chegarem numa casa, diz: a paz seja convosco. E comei daquilo que lhe derem ali. Comam. Comam. 1 Coríntios está escrito: examine-se o homem a si mesmo, e assim
Coma. Coma. A Bíblia vai falar em diversos momentos para você comer. Eu tenho que seguir esse mandamento também. Ele vai ministrar você sobre comer, se alimentar, ser nutrido. Sabe por quê? Porque o plano que Deus tem na tua vida e na minha vida é grande demais para que a gente perca as forças no meio do caminho. É grande demais para que a gente perca as forças no meio do caminho e não consiga terminar a carreira. Então se alimente, seja nutrido por vísceras, por pernas, por cabeça, seja nutrido pelas ervas amargas, pelo pão sem fermento, seja nutrido. Porque quando você chegar no fim da caminhada, você vai entender que cada uma dessas mensagens contribuiu para que você fosse aperfeiçoado em Deus. Aperfeiçoado sem amor. Porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele açoita aqueles a quem ama. Se nós não corrigirmos, não ensinarmos, não direcionarmos a visão, isso não é amor. Um amor que diz só sim, 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 não é amor. Não é amor. O verdadeiro amor, ele disciplina, ele corrige, ele ensina. O verdadeiro amor, ele nos direciona ao caminho de Cristo. Agora, a pergunta que eu te faço: é bom ouvir uma crítica, um puxão de orelha? É bom? É bom? A maioria não gosta. Mas a Bíblia diz no livro de Provérbios: corrige o sábio e ele te amará. Corrige o insensato, se enojará de ti. A correção deve fazer o sábio gerar amor. Entenda algo: a maioria das correções que Deus nos dá, aliás, que todas elas, são para que a gente seja aperfeiçoado em amor. Agora, se nós não nos permitirmos ser aperfeiçoados em amor e desejarmos ouvir apenas sim, nós nunca vamos andar no caminho. Sabe por quê? Um caminho é uma passada delimitada por limites. Se você pegar um campo aberto, sem estrada, sem haver um limite, isso é um caminho? Não, é um campo aberto. Um caminho tem que ter margem de um lado e margem de outro. Tem que ter um limite, ainda que seja largo, há um limite. Você precisa de limites, eu preciso de limites, para que possamos andar no caminho. Não existe caminho sem limite. Não existe. Nós precisamos entender que há coisas que Deus quer nos ministrar, e Ele quer dizer: Anderson, até aqui. E quando tu vai para o outro lado, até aqui. E tu vai para o outro lado, até aqui. Ele vai nos sustentando na palma das suas mãos e nos delimitando até onde nós podemos ir. Isso é andar no caminho. É você não desejar sair do limite que Deus te deu. Algumas vezes Deus vai te falar: ei, eu quero que você vá atrás e busque almas. E você vai ir. E quando você está buscando as almas, o Senhor vai te dizer: ei, agora entra num propósito de oração, entra num propósito de jejum. Agora visita tal casa, visita outra casa, visita outra família. E você vai se movendo segundo Deus vai direcionando o teu caminho. Mas algumas vezes você vai dizer: agora eu vou visitar tal casa. E Deus vai dizer: não, agora não. Vai te dar um limite. E você vai dizer: agora eu vou a tal lugar. E Ele vai dizer: não. A Bíblia diz que Paulo ansiava pregar na Ásia, mas o Espírito do Senhor não deixou. Paulo não queria ganhar almas para Jesus? Sim. Por que o Espírito não deixou que ele pregasse na Ásia? Porque era tempo de pregar na Macedônia. Algumas vezes o teu coração vai querer se inclinar para um lado, mas o plano de Deus está para o outro. Então seja obediente e atento à voz de Deus. E ainda que você não entenda, quando Deus te deu uma direção, cumpra. A Bíblia diz que quando eles se preparavam e quando eles comiam, dizia: estejam prontos, cinto no lugar, calçado nos pés, cajado na mão.
estava dizendo, se apressem em comer. A Bíblia estava dizendo, vocês vão participar da purificação. Vocês serão remidos dos pecados. Mas entendam que a partir do momento que vocês forem purificados, marchem, 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 marchem. Há uma guerra, uma batalha que precisa ser vencida. Essa batalha não é contra sangue nem contra carne, é contra principados e potestades que atuam nos ares. E nós, como exército do Senhor, precisamos aprender a marchar. Fomos perdoados, marche, você foi livre, marche, você foi curado, marche, você foi restaurado, marche, você foi ungido, marche, ei, marche! Não pare! Não pare! Aquilo que Deus começou a fazer em você. Não para em você. Não para. A cura que Deus começou na tua vida, não para em você. Marche e cure outros. A restauração de casamento que Ele começou na tua vida, não para em você. Marche e restaure outros. A manifestação da glória que Ele começou em você, a unção que Ele liberou sobre você, não para em você. Marche e libere unção sobre outros. Ei, a pregação da palavra que alcançou você para ser salvo, não para em você. Marche, pregue e alcance outros a salvação. Não pare em você, se põe em pé e marche, 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 marche. O Senhor está liberando uma unção poderosa hoje. Uma unção que vai fazer você deixar aquele fardo pesado de pecado, aquele fardo pesado de acusação, aquele fardo pesado de culpa, e vai fazer você se pôr em pé, a marchar em autoridade, em ousadia e unção do Espírito Santo para alcançar a outros. Ei, quem crê nessa palavra, quem crê nessa palavra, se põe em pé, se põe em pé. Oriá calabaço, oriá calamanaê. Fecha os teus olhos e comece a adorar Ele. 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 Comece a dizer, Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, perdoa as minhas misérias. Tira de mim esse fardo pesado. Tira de mim esse fardo pesado. Tira de mim a acusação. Tira de mim o pecado. Vem sobre mim, Espírito Santo. Vem sobre mim, Espírito Santo. Vem sobre mim, Espírito Santo. Te apodera dentro do meu ser. Te arrepende. Te arrepende. Te arrepende. Tira o fardo de acusação e de culpa que havia sobre os teus ombros. Esse não é o teu fim. O Senhor não te condena. O Senhor não te condena. O Senhor não te condena. Pare de te acusar. Pare de levantar culpa sobre o teu coração. Pare. O Senhor não te condena. 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 Deus é bom com Israel. Quanto a mim, meus pés quase se resbalaram. Esse é um período de arrependimento. Te arrepende por todas as vezes que tu negligenciou o chamado de Deus. Te arrepende por todas as vezes que você matou o teu irmão com palavras. Te arrepende por todas as vezes que você desonrou o plano de Deus na tua vida. No santuário, mas tudo E quando você começar compreendi. a abrir o teu coração para gerar arrependimento, Quando entrei no santuário, quando o fardo pesado sair, Deus vai liberar uma unção poderosa sobre você. mistura de fumaça e fogo, uma nuvem invadiu o lugar. Os sacerdotes foram cheios, não podiam em pé ministrar.
mistura de fumaça e fogo. Uma nuvem invadiu o lugar. Os sacerdotes foram cheios, não podiam em pé ministrar. E como Asaf tem um clamor, entrar no santuário e adorar ao meu Senhor. E como Asaf tem um clamor, entrar no santuário e adorar ao meu Senhor. Oh Deus, vem de mim te apoderar. Come as vísceras essa noite. Seja corrigido pela palavra de Deus. Te arrepende dos teus pecados essa noite. E assume uma posição e marche. Marche, 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 marche. Deus está levantando um poderoso exército. Deus está levantando um poderoso exército. Ungido por Ele, 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 ungido por Ele. Poderoso exército, poderoso exército, poderoso exército. Te apoderará, não parará, não parará, não parará. Entrar no santuário e adorar ao meu Senhor. E como Asaf tem um clamor, entrar no santuário e adorar ao meu Senhor. Mistura de fumaça e fogo. Isso é o que ele viu. Uma nuvem invadiu o lugar. Sacerdotes foram cheios. Os sacerdotes foram cheios, não podiam em pé ministrar. Seja cheio, 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 cheios, 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 mistura de fumaça e fogo. Cheios, de dentro uma pra fora, de nuvem dentro pra fora, de dentro pra fora, de invadiu dentro pra fora. Você é templo do Espírito Santo. Deixa ele encher o templo, deixa ele encher o templo, deixa ele encher o templo. Você é templo do Espírito Santo, você é templo do Espírito Santo. Ele é o pastor desse lugar. Deixa ele encher a casa, deixa ele encher a casa, deixa ele encher a casa, deixa ele encher a casa. Repousa sobre a mente, repousa sobre a mente. Como Asaf é uma porta do céu nesse lugar. Receba mais. Como Asaf mais. Entrar no santuário e adorar ao meu Senhor. De dentro, pra fora, mais. Vem de mim. Pessoas estão sendo cheias de dentro pra fora, 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 de dentro pra fora. A nuvem de fumaça que está nesse lugar está te enchendo, 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 está te enchendo. É Shekinah, 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 é Shekinah. Está aí, está aí, está aí. A nuvem da sua glória, a nuvem da sua glória, a nuvem da sua glória, a nuvem da sua glória. Se apodera, 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 se apodera. Agora sejam cheios, 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 cheios.
cheios, entrar no santuário e adorar ao Senhor, e adorar ao meu Senhor, e adorar ao meu Senhor. Deus está rompendo um novo nível, um novo nível. Mistura de fumaça e fogo. Depois de um tempo de arrependimento, o Senhor preparou a terra para uma nova semeadura, uma nova semeadura, uma nova semeadura. As sementes serão de avivamento, 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 de avivamento. Semeia, 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 semeia. Avivamento agora, 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 os sacerdotes foram cheios, não podiam em pé ministrar. Avivamento, 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 avivamento. E como a terra está cheia da sua glória, está cheia da sua glória. Avivamento, entrar no santuário e adorar sementes de avivamento, sementes de avivamento, sementes de avivamento, sementes de avivamento. Ele é o semeador, ele é o semeador. Ele saiu a semear, ele saiu a semear. Ele está lançando sementes hoje, sementes hoje, sementes hoje, sementes hoje, sementes hoje. Ele está lançando sementes, ele está lançando sementes, ele está lançando sementes. O semeador saiu a semear, ele lançou sementes, ele lançou sementes. Ei, a terra boa vai produzir 30, 60, 100 e 1000 vezes mais, 1000 vezes mais, 1000 vezes mais, 1000 vezes menos. Aria Calabaé, mas as sementes que ele lança hoje são sementes de vida, avivamento, 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 avivamento. Receba vida, 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 vida sobre o teu coração. Está caindo sementes de fogo, 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 sementes 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 de fogo. Ei, você vai gerar avivamento por onde passar, você vai gerar avivamento, você vai gerar avivamento, você vai gerar avivamento por onde passar, por onde passar. Haverá vida, haverá vida, haverá vida, haverá vida, haverá vida. Transformador de cenários, avivadores, 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 avivadores. Recebam sementes, 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 recebam, recebam, recebam sementes de fogo, de fogo, de fogo, de fogo, sementes de fogo, sementes de fogo. Tem um clamor, sementes de fogo, sementes de fogo. Receba, 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 receba. Ele está plantando sementes de fogo, está plantando sementes de fogo. Avivadores, 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 novos avivadores, novos avivadores, novos avivadores. Ele é o que faz dos seus ministros labaredas de fogo, 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 labaredas de fogo. Ele faz dos seus ministros labaredas de fogo. Ele faz dos seus ministros labaredas de fogo. Ele faz dos seus ministros labaredas de fogo, labaredas de fogo, labaredas de fogo, labaredas de fogo, labaredas de fogo. Agora, cheios, 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 cheios. Mais, 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 mais,
labaredas de fogo. Essa é a colheita. Essa é a colheita. Mais cheios. Entrar no santuário e adorar, e como as aves tem um clamor. Entrar no santuário e adorar, meu Senhor. Novos avivadores. Mistura de Os novos avivadores. fumaça e Aí estão. Os avivadores desse tempo. Avivadores desse tempo. Avivadores desse tempo. Mais. Aviva. Mais. Ministrar. Mais. Avivadores. Mistura de fumaça e fogo. Uma nuvem invadiu o lugar. Os sacerdotes foram cheios, não podiam em pé ministrar. Deus está aqui. Ele é o pastor desse lugar. Seu nome é Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Aí está. Ungindo. Avivadores. Mais. Ele está ungindo avivadores. Esse é o princípio. Após o arrependimento, sempre vinha uma onda de avivamento. Após o arrependimento, sempre vinha um destravar em avivamento. Ele está lançando as sementes desse avivamento. Se o teu coração estiver aberto, essa semente está caindo sobre os apaixonados. Pessoas estão sendo curadas hoje. Pessoas estão sendo curadas porque Ele é o pastor desse lugar. Ele é o Senhor que te sara. Mas pessoas estão sentindo um fogo que arde de dentro para fora, e já não pode mais parar. É um fogo que arde de dentro para fora. É mais forte. Espírito Santo de Deus, a nova geração não é composta por idade, Deus. A nova geração é composta por homens e mulheres apaixonados que vão dizer: ei, Senhor, eis-me aqui. Agora, mais. Cheios. Existe um fogo cerrado em meu peito. Avivadores. Mais. Eu não consigo parar de queimar. Existe um fogo cerrado em meu peito. Eu não consigo parar de queimar. Em minhas veias corre um rio. Um rio de fogo que só quer queimar. O
Senhor está curando pessoas de doenças ósseas. Doenças ósseas. O Senhor está visitando do alto da cabeça à planta dos pés. Onde tiver uma dor, onde tiver uma enfermidade, coloque a mão agora. Coloque a mão agora. Coloque a mão agora. O Espírito Santo é o pastor desse lugar. Ele é o Senhor que te sara, porque está escrito que certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores Ele levou sobre si. E se o Senhor já levou, ei, nós não aceitamos que o diabo traga de volta, não aceitamos. Ele é o Cordeiro de Deus que venceu. Ele já venceu a doença, Ele já venceu a morte, Ele já venceu. Então em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, seja sarado, sarados, 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 sarados. Recebam a cura, 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 recebam a cura. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda o Espírito Santo nessa noite. Oh! Glória a Deus, glória a Deus. Que tremenda presença mais uma vez. Guarde isso. O Cordeiro sempre será suficiente, sempre. Não importa o tamanho do teu pecado, o Cordeiro é suficiente. Não importa o tamanho da tua culpa, o Cordeiro é suficiente. Não importa o quão longe você acha que está de Deus, o Cordeiro segue sendo suficiente. E está te dizendo, ei, e tem mais. Não é suficiente apenas para ti. Chama os outros, porque o Cordeiro vai seguir sendo suficiente. O que Ele fez por nós foi suficiente. Então que você nunca mais ache que você é indigno diante de Deus. Que você nunca mais se sinta indigno diante do Senhor, porque o Cordeiro, Ele é suficiente. Então se sinta perdoado, se sinta amado por esse inexplicável amor. Inexplicável amor. Eu quero dar oportunidade agora então a todo aquele que tem uma oferta, uma primícia, um dízimo. Eu quero consagrar a tua oferta. Pega a chave da tua casa também. Eu quero orar pela chave da tua casa, declarar proteção, cuidado e zelo de Deus sobre a tua casa. E queremos terminar esse culto celebrando esse inexplicável amor. Senhor, em nome de Jesus, eu oro essa noite por cada oferta, cada dízimo, cada premissa, Deus. Assim, Senhor, como o povo vinha à tua casa, Deus, e celebrava, Deus, a liberdade do cativeiro do pecado, Deus, semeando sobre a tua casa, sobre o teu altar, eu declaro que a bênção de Deus acompanhe cada semente. Que a bênção de Deus abençoe, Senhor, cada semente, Deus. A tua palavra diz que um planta, o outro rega, mas o Senhor é quem dá o crescimento. Que o Senhor dê o crescimento em cada semente lançada sobre o seu altar, Deus. Também oro, Deus, por cada chave de casa, pedindo que o Senhor abençoe os lares dos meus irmãos, Deus. Abençoe o meu lar, Deus. Abençoe esse ministério, Deus. Nos guarde, nos livre de todo mal, de todo tropeço, e nos guie em direção ao centro da tua vontade. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, eu oro por todo que está desempregado. O Senhor abra a porta de emprego. Oro por todo enfermo, que o Senhor cure. Oro por todo aquele que está cativo, que seja livre.